Olá, eu sou o professor Galvão Júnior e neste espaço virtual dedicado ao mestrado profissional em Educação da Universidade de Taubaté, falaremos sobre pesquisas feitas por alunos e professores. Seguiremos neste bate-papo o protocolo de acessibilidade da Universidade de Taubaté e, portanto, a partir de agora, cada uma das participantes fará a sua audiodescrição. Começo comigo. Eu sou um homem, tenho cerca de 1,90 m de altura, uso óculos sem armação, transparentes, tenho cabelo castanho curto e a pele branca. E estou aqui junto com outras 3 professoras, além também de outras 2 professoras que participam de forma virtual desta conversa. E receberemos neste bate-papo, além destas professoras, aquela que motiva essa discussão, que é a mestranda Fabiana dos Santos Abraão, que é autora da pesquisa Dignidade Menstrual na Educação Básica, uma abordagem interseccional. Fabiana, bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada por essa oportunidade. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher sou parda, eu tenho cabelos longos, com luzes, mechas loiras. Eu estou vestindo uma blusa verde, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca. Eu sou mestranda, né, eu faço mestrado em educação na Unital e o meu projeto de pesquisa é sobre dignidade menstrual na educação básica. Eu sou muito feliz por estar aqui. Obrigada. Agradeço a sua presença e também das professoras, que agora também passo a elencar aqui nesta mesa de bate-papo. A mestranda ela foi orientada, está sendo orientada pela professora doutora Márcia Regina de Oliveira, do programa que envolve o mestrado profissional em educação. Então, conosco participa dessa conversa a professora doutora Márcia Regina de Oliveira. Professora, bem-vinda. Olá, eu sou a professora Márcia Oliveira, sou uma mulher branca, de pele morena, cabelos castanhos longos, estou vestindo uma blusa roxa e uso óculos. Prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Agradeço, professora. E também conosco, agora de forma virtual, recebemos a professora Ana Paula Ribeiro Arbachi, do Instituto de Educação Executiva, IDE, da Fundação Getúlio Vargas, FGV de São Paulo, que participou da banca de qualificação de mestrado da Fabiana. Professora, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos e todas vocês. Eu sou Ana Paula Arbachi, uma mulher branca, de pele clara, cabelos medianos, pretos, uso óculos e atrás de mim tem uma parede cheia de livros, porque eu gosto muito de ler. Vai ser uma boa conversa aqui com vocês. E também chama a atenção as canecas que a professora usa para portar lápis, né, professora? A gente gosta, né? Quem é professor gosta desses pendurucalhos, né? Eu gosto muito e recebo muitos, com muito carinho. Uma área, assim, um lugar bem aconchegante. Professora, muito obrigado pela participação desse bate-papo. Também conosco, aqui no estúdio, professora Luciana de Oliveira Rocha Magalhães, do Programa de Mestrado Profissional em Educação, que também participou da banca de qualificação da Fabiana. Professora, bem-vinda, obrigado. Olá, muito bom estar aqui com vocês todas hoje. Sou Luciana Magalhães, sou uma mulher branca, de pele morena, tenho cabelos castanhos escuros longos, estou usando uma blusa amarela, um crachá da Unital e uso óculos. Estou usando óculos hoje. Muito bom. E para fechar aqui a nossa mesa, participa dessa conversa a coordenadora adjunta do Programa de Mestrado Profissional em Educação, professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro. Professora, muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Oi, pessoal. Um prazer imenso estar aqui, para conversar sobre esse tema, Sou, então, professora Suzana Ribeiro, sou uma mulher socialmente reconhecida como branca, tenho meus cabelos cacheados, na altura aí do ombro, uso óculos de vez em quando, mas hoje estou sem,
E estou usando um vestido, só dá para aparecer a parte de cima, ele é estampado com laranja, preto, enfim, meio floral. E falo muito com as mãos também, quem está olhando aí, né? Acabo balançando muito. E daí queria também dizer, assim, né, da alegria de estar aqui vendo, né, a apresentação e o diálogo sobre esse trabalho da Fabiana e de ter no mestrado profissional em educação um espaço para conversar sobre essas diversidades, sobre essas interseccionalidades que passam, né, perpassam aí a organização de gênero da nossa sociedade, mas também, né, a nossa diversidade social e cultural. Então, um grande prazer. Bem-vindos todos, né, ao nosso bate-papo. Venham, venham. Perfeito. Queria agradecer, então, a palavra de todas as professoras, a nossa mestranda presentes, e aproveitando o gancho da professora Suzana sobre essa temática relacionada a gênero, eu gostaria de saber, né, da Fabiana, né, por que abordar a temática dignidade menstrual na educação básica? Porque é uma temática que tem a ver com o que a professora Suzana falou, né? Agora, o que te motivou, né? O que te levou a tratar desse assunto? Bom, eu já vinha desenvolvendo um projeto no meu trabalho, né, na escola onde eu trabalho, sobre a pobreza menstrual, né? Então, mesmo antes de sair a lei, né, que fornece o absorvente nas escolas públicas, eu trabalho numa escola privada que já começou com essa iniciativa de pensar nesse tema. Então, eu comecei a realizar mobilizar projetos para trabalhar com esse problema. Então, através da conscientização, da disponibilização de absorventes nas escolas, e isso foi trazendo diversos aspectos dentro desse tema, né? Então, eu fui compreendendo como é importante trabalhar isso dentro da escola para esses jovens, né? Para que eles compreendam a importância de ter acesso ao conhecimento, não somente aos itens de higiene ali, mas ao conhecimento, entender sobre o seu corpo, entender sobre os seus direitos. Então, foi aí que surgiu. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha a intenção de trabalhar na linha de inclusão e diversidade. E aí eu entendi que esse era um tema muito importante, porque quando eu pesquisei sobre ele, eu percebi que tinha pouquíssimas publicações sobre esse tema. E aí isso me motivou a fazer a dissertação sobre esse tema. Professora Márcia, como tem sido orientar a Fabiana tratando de um tema que é tão necessário e tão urgente? É um prazer imenso, porque a Fabiana, apesar de uma temática pouco explorada, né, e que nos dá um campo de pesquisa interessante, a Fabiana é uma aluna extremamente dedicada e muito motivada em fazer o trabalho. Então, cabe ressaltar aqui que a Fabiana já tem algumas publicações sobre o tema, já foi premiada no nosso principal congresso, que é o CICTED, aqui na Universidade de Taubaté, e a Fabiana sempre buscando aprimorar o trabalho. A Fabiana já passou pelos seminários e também pela qualificação, sempre atenta às orientações, às dicas, às recomendações dos professores que, de alguma forma, estão contribuindo com o desenvolvimento do trabalho dela. Perfeito. Professora Ana, gostaria de saber da professora sobre a temática menstruação que a Fabiana está abordando, né? Nós vemos hoje uma discussão muito grande sobre a melhoria no processo educacional. E essa temática é uma temática que muitas vezes é um tabu. Esse tipo de abordagem que a Fabiana está nos oferecendo, ela tenta quebrar isso? Como é que a senhora vê este trabalho dela? Eu vejo como mais um movimento de trazer à tona, de dar visibilidade a um tema que realmente é um rótulo, é um tabu, que nasce lá nos papéis de gênero, como historicamente a Fabiana traz na dissertação dela, e que faz com que a mulher passe muitas vezes a tornar invisível aquilo que é da sua própria natureza, para poder seguir aí papéis de gênero e formar aí uma sociedade que muitas vezes esconde o que é a natureza do corpo humano.
E acredito que isso cada vez mais vai ganhar um território de discussão, até porque as novas gerações aprenderam a tratar isso com mais naturalidade do que a minha geração e as gerações passadas, e tem aí um papel sine qua non da educação de didatizar esse tema pela saúde da mulher, pelo bem-estar da mulher, pelas questões próprias da interseccionalidade que requerem e demandam um cuidado mais específico. E acho que um ponto muito importante é fazer um diálogo entre os diferentes hélices da sociedade. As hélices de inovação, as iniciativas privadas, as iniciativas públicas, porque quer queira, quer não, gente, esse é um tema universal. Ele afeta a todos, ele afeta as mulheres na sua vida cotidiana, ele afeta as mulheres no seu mercado de trabalho, e isso tem que fazer parte de uma agenda de diálogo transversal e de coalizão. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão masculina. Eu queria perguntar para a professora Luciana, teve contato com essa dissertação, porque quando falamos em educação, nós também falamos de conscientização. Quanto a essa abordagem para os meninos, já que a Fabiana ela trata dessa questão em nível escolar iniciante, né? Como que a senhora avalia, né, essa temática, essa abordagem? Essencial, acho que, como você disse, a palavra conscientização. E ela deve vir na escola, a partir da escola também. Então, se a gente pensa que as mulheres, para as mulheres, essa conscientização já é pouca, né, escassa, assim como a Fabiana tem discutido, imagina, então, para todos, né, para os homens, como você disse, então, para ressaltar isso. Então, é na escola que a gente vai conseguir construir essas mediações. E não trazer de uma forma que naturalize, ou seja, não, sempre foi assim, não, isso nunca se falou sobre, aqui na escola não é lugar disso. Não, é o contrário, é focar, é dar luz a isso, para que não se naturalize dessa forma, para que a gente crie novas formas de abordagem. Então, é essencial que todo mundo saiba sobre e saiba falar sobre. Perfeito. Professora Suzana, e sobre a família? Porque nós temos a questão familiar e muitas vezes a família ela tem uma série de barreiras, obstáculos, que estão relacionados muitas vezes à questão da cultura, da formação. Como abordar esse tipo de assunto? Eu queria até, inclusive, que a professora questionasse a Fabiana, né, sobre como é que ela está tratando essa temática também. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar que a família, ela não é uma coisa à parte da nossa sociedade, né? E que na família a gente vivencia esses problemas cotidianos, né? Ou seja, entender que a mulher tem que esconder parte do que é natural de ser, né? Ou na família, ou na escola, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, é uma forma de anular o que é ser mulher, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar de uma forma negativa essa identidade de gênero, né, das mulheres, ou seja, entender que ser mulher é parte, né, e passa por menstruar. E daí é interessante a gente pensar, né, se a família ou não quer, ou não pode, ou não gosta de discutir esse assunto, por que que isso acontece, né? Talvez como a professora Ana Paula já falou, né? Porque essas questões são tabus dentro da nossa sociedade e, tradicionalmente, começamos a esconder e estamos acostumados a esconder, né? Talvez a gente tenha que iniciar outros diálogos em que as pessoas entendam que, para ter família, precisa falar sobre a saúde da mulher, porque não tem filho sem ciclo menstrual, né? É o básico. Para a reprodução, a gente encara, né, as questões da sexualidade e das diferenças de gênero, né? O que não dá, né, como a Fabiana já colocou, é para a gente impor às mulheres pobres uma condição que não é de saúde e de higiene, né, e que intercalada, né, interseccionada, né, como a gente vem falando, com as questões de gênero, as colocam em uma posição de subalternidade em relação aos outros alunos. As faz estar ausente da escola porque elas não têm um absorvente para estar no dia do seu ciclo
presente, né, para passar a vergonha de ter a sua roupa manchada, suja, né, como alguns falam. Eu nem entendo como sujeira, né? No dia em que elas estão no seu ciclo menstrual, né? Então é preciso que a gente veja essas coisas e entenda, né, novas, enfim, dimensões aí dessa norma familiar, né? E entendendo também que a escola é um lugar da educação, e a educação é um direito público, né, para além das questões privadas de dentro de cada família. Mas eu queria perguntar, então, para a Fabiana, como foi para ela, né? E teve muito problema, Fabiana, em relação às famílias? Como que foi isso, né? Porque, às vezes, também a gente pode imaginar que o problema é maior do que ele é. Não sei, como é que é? Como é que foi na sua experiência? Então, a família é uma parte muito importante, né, para tratar desse tema, né? Na pesquisa, eu faço uma pergunta para os jovens, né, para os entrevistados, onde eles aprenderam sobre menstruação pela primeira vez. E a maioria responde que foi na escola, então não foi em casa, né? E aí, o que acontece? Em uma das escolas em que eu fui aplicar a pesquisa, eles falam que uma escola teve muita resistência em fazer esse diálogo com os responsáveis dos estudantes, porque por medo, por ser um tema de tabu. Então teve uma escola assim que tinha um receio imenso de entregar a autorização para o responsável assinar, para que o estudante pudesse participar daquela pesquisa. Então, foi algo bem difícil. Diferente de outra escola que eu fui, que já trabalhava com temas sobre diversidade, sobre inclusão. Então, foram muito mais abertos, conseguiram esse diálogo, essa abertura com os responsáveis de uma maneira muito mais fácil. Então, o que eu percebo é que há uma interferência, né, é muito importante essa relação entre a família, né, para abordar esse tema, e como é importante a escola ter um diálogo com essa família, estar presente com essa família, para que essa conscientização chegue de uma maneira mais efetiva. Fabiana, eu queria perguntar para você, se você falasse para nós, essa questão de realizar a pesquisa em Pindamonhangaba, uma cidade interior, né, de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, com uma cultura bastante conservadora. De alguma forma, você já explicitou aí na sua fala, respondendo a pergunta da professora Suzana, um pouquinho das características, mas, assim, na sua experiência, você está numa escola particular que teve mais acesso para realizar essa pesquisa, e a pergunta é, você acha que a cultura da cidade ser conservadora, ela impactou no seu acesso a essa pesquisa? Com certeza. Né, realmente, Pindamonhangaba é uma cidade conservadora, né, de gestores conservadores, e mesmo a pesquisa foi aplicada em 3 escolas aqui da cidade, né, uma escola particular e 2 escolas públicas. Mesmo a escola particular, onde já havia um projeto bem conciso, bem forte de conscientização sobre o tema dignidade menstrual, ainda assim eu tive bastante dificuldade de acessar esses responsáveis, né, para autorização da pesquisa, e também muita relutância por parte dos meninos em participarem da pesquisa, mesmo com todo um processo longo de conscientização que a escola já tinha. Nas outras escolas públicas, né, eu percebi bastante, como eu falei, bastante resistência por parte, principalmente da gestora em uma delas, né, por se tratar de um tema tabu, por ter essa grande dificuldade de tocar em assuntos sensíveis com os responsáveis. A outra escola pública, que foi uma escola muito aberta com relação
a esse diálogo, né, com os responsáveis, eu percebi que é uma escola, mesmo pública, que está se desconstruindo. Então, que está realizando outros projetos de outras frentes, não somente sobre esse tema, mas para trabalhar essa questão de inclusão e diversidade com os alunos. Então, é uma questão de desconstrução mesmo, porque a gestão da cidade, né, as gestores escolares, eles veem, sim, num olhar bem conservador aqui na cidade. Muito bom, eu queria só retomar um pouco a nossa conversa com a professora Ana Paula Ribeiro Arbache, que também está participando desse processo. Professora, nós estamos falando de uma pesquisa que é realizada numa cidade do interior do estado de São Paulo, Pindamonhangaba, uma cidade, como bem falou a professora Márcia, que tem um aspecto conservador muito grande, como várias outras aqui no Vale do Paraíba, onde ela está situada. Quanto à sua percepção, né, a partir do momento que a professora está sediada em São Paulo, né, existem muitas disparidades entre aquilo que acontece nos grandes centros, como na capital, e aquilo que acontece aqui na nossa região, nessa abordagem? Foi possível observar isso na pesquisa? Não vejo isso. Em alguma medida, mesmo estando numa metrópole, você tem bolsões onde você vai ter estruturas mais conservadoras ou mais abertas para determinados temas. E hoje eu vejo o seguinte, nós estamos vivendo num país que tem vários tipos de posicionamento. Por um lado, isso pode ser alguma coisa que nos impede de tratar de temas sensíveis como esse. Mas, por outro lado, eu trabalho com tecnologia, eu gosto de usar inovação, tecnologia a favor da educação. Uma pesquisa dessa, ela tem uma importância muito grande na sociedade e ela pode disseminar conhecimento, seja em formato de pílula, de vídeo, de podcast, que é um serviço que nós estamos fazendo hoje, para disseminar um conhecimento legítimo, importante para as mulheres. Por mais, e é esse o nosso papel de cientista, né? Colocar questões problemáticas na mesa, tratar com seriedade e honestidade esses problemas e entregar didaticamente informação importante para a sociedade. Então, independente se eu estou num cluster, numa cidade mais tradicional, eu posso usar ferramentas democratizantes, eu posso dar acessibilidade à informação e ajudar a construir uma outra parte dessa informação. Nós vamos conviver, enquanto pesquisadores, com situações muito parecidas, seja numa metrópole, seja numa cidade pequena, mas a nossa função social como pesquisadores, ela é importantíssima e um momento como esse, ele é preciosíssimo. Professora Márcia? Professora Ana Paula, foi muito interessante a sua colocação, principalmente no que tange essa questão da educação, da divulgação e desse trabalho que nós estamos fazendo hoje, né, para disseminar esse conhecimento. E aí, eu aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de pedir para a Fabiana falar um pouquinho sobre o produto técnico, que dentro da dissertação, né, nós temos um item aí que, pensando na educação básica, é solicitado pelo programa o desenvolvimento de um produto técnico. E a Fabiana já tem isso delineado. Fabiana, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o seu produto técnico que vai ao encontro da fala da professora Ana Paula? Sim, eu tinha pensado, eu fiquei, né, pensando como que eu poderia abordar esse tema, né, dentro das escolas, né? Então, eu pensei no material didático através de um jogo educativo, né, onde ele pode ser trabalhado dentro de sala de aula ou fora, né, e que ele aborda ali vários aspectos da educação menstrual. Então, ele aborda o ciclo menstrual, a menstruação, né? Então essa diferença que muitos confundem, a desmistificação dos tabus, curiosidades sobre a educação menstrual, e é um jogo que ele é voltado não só para mulheres e meninas, mas para os meninos. Então é um momento de fazer uma interação
Então, todos e todas conseguem jogar e participar desse jogo para a promoção da educação menstrual. Muito bom. Eu queria voltar com a professora Ana Paula, professora, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse tipo de iniciativa, porque me lembro muito que nós temos aqui uma vertente chamada educomunicação, que é um novo paradigma, que na verdade tão novo não há evidência, uma vez que é uma ação que envolve comunicação e educação, né? Está presente já na história da humanidade, pelo menos de forma intensa, a partir de processos de inovação, como a senhora bem falou, né? Esse tipo de ação é uma ação inovadora? Um minutinho só, professora, a gente está ajustando o áudio aqui. Pode falar, por favor? Eu certamente que sim. Nós estamos numa era onde a gente tem que potencializar os recursos que nós temos. Um jogo como esse, que está saindo da universidade através de uma pesquisa, ele precisa ir para os outros espaços da sociedade. A comunicação tem uma função de ser o canal de escoamento dessa inovação. E nós precisamos potencializar isso. Nós vimos na pesquisa da Fabiana quantos gestores e professores precisam ser educados para tratar o tema. Então, quanto mais nós entregarmos essa facilitação, essa transposição didática entre o conhecimento científico e o conhecimento que está na sociedade, mais nós vamos tornar o que eu chamo de ciência para o negócio. A ciência indo além dos muros das universidades e atingindo aí a sociedade, o mercado como um todo. E ainda falo mais, uma pesquisa dessa poderia se conectar ao mercado privado, com grandes marcas que trabalham a saúde da mulher, que podem aí ajudar a potencializar ainda mais o acesso a uma informação tão importante como essa. Professora Luciana? Então, escutando aqui, eu estou... principalmente a fala anterior da Fabiana, quando a gente pesquisa esse termo, a gente sempre acha também pobreza menstrual. Por quê? Justamente a falta de acesso aos produtos, isso vai incidir, é uma questão de classe, com dignidade certeza. Também. Sim, dignidade e pobreza. Ligado, né, à pobreza. Você vai ter menos dignidade se você estiver numa situação de vulnerabilidade, pobreza, enfim. E, pensando nisso, 80% de pessoas com deficiência estão em situação de pobreza. São pessoas que estão em vulnerabilidade social de várias formas. E são pessoas que têm menos acesso e tudo mais. E acho que isso foi algo que a gente dialogou um pouco na discussão na qualificação da Fabiana. Acho interessante a gente trazer à tona essa discussão. E queria saber da Fabiana... assim, se a gente viu que já é difícil, a gente está enfatizando sempre isso, para as mulheres discutirem sobre isso, a professora Suzana trouxe aqui, nas famílias e na escola, a gestão que muitas vezes barra essa discussão, como é importante a gente ter uma gestão engajada, que busque essa discussão. Então, como é, Fabiana, na sua experiência, na sua pesquisa, você pôde notar essas nuances em relação aos alunos, às alunas, né, com deficiência, em relação a essa temática? Como foi esse impacto, essa conscientização? O que você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Então, na dissertação, eu faço uma abordagem interseccional, né, como Sim. O próprio tema diz. E eu apresento 4 marcadores sociais, né, importantes para discutir esse tema. Então, as mulheres na sociedade, né, pela questão do processo histórico mesmo, de opressão, de subalternização das mulheres. O outro marcador social são pessoas trans, né? Então, acho que é importante, porque é uma questão que entra numa questão também de vulnerabilidade, pensando no acesso, né? Outra questão são as pessoas com deficiência, né? E também pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente olha para esses 4 marcadores, a gente percebe que é importante que eles sejam analisados de maneira conjunta para se falar sobre a dignidade menstrual, né? Pessoas com deficiência, por exemplo, elas têm mais dificuldade no acesso, por exemplo, aos espaços mesmo. Então, nós sabemos que, por exemplo, não são todas as escolas
todos os prédios, todos os locais onde elas vão ter acessibilidade, por exemplo, nos banheiros, né? Pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, elas tendem geralmente os seus cuidadores, elas tendem a fazer o bloqueio hormonal para suprimir a menstruação, para terem menos trabalho, né, com essa pessoa, mas muitas vezes sem o consentimento dela, né? Então, menstruar é um direito. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela tem a menstruação cessada por uma questão social ali. Pessoas com deficiência também, elas tendem a serem vistas de uma maneira, por exemplo, a mulher com deficiência. Então, essa mulher, ela não, por que ela vai menstruar? Ela não precisa ter filhos, ela não precisa casar. E aí tem toda uma questão social que envolve isso. Então, promover dignidade menstrual é dar a todas as pessoas que menstruam acesso, né, e fazer valer os seus direitos como pessoas mesmo, né? Isso vai muito também de encontro a um dos ODSs, né, que é a igualdade de gênero, e é um direito humano, né, da pessoa. Muito bom. Eu queria caminhar aqui já para o final, nós estamos, né, prestes a encerrar, né, esse nosso bate-papo. Professora Suzana, que importância tem esse tipo de pesquisa para o programa mestrado profissional em educação? Eu acho que a função, né, como a professora Ana Paula falou, a função de nós como cientistas num mestrado profissional, numa universidade que é uma autarquia municipal, é produzir conhecimento para o público, para além das nossas próprias estantes dentro da universidade. E esse tipo de pesquisa, ela tem um impacto social que é fenomenal, né? No sentido de que, claro, Fabiana pesquisou em 3 escolas, como ela falou, mas temos mulheres e temos, sejam mulheres cis ou trans, em todas as escolas, em todas as instituições. Então, a gente tem uma possibilidade, né, de dialogar com a sociedade de uma forma bastante ampla, bastante diversa, bastante complexa, e esta é a função de um mestrado, né? Produzir conhecimento complexo sobre os problemas da nossa realidade, né, nua e crua, né, e levar esse conhecimento para fora dos muros da universidade. Então, eu fico imensamente feliz de ter pesquisas como essa sendo desenvolvidas dentro do nosso mestrado. Mestrado esse que tem 2 linhas voltadas aí para a questão da equidade, da inclusão, mas a linha 1, né, que é a que a Fabiana faz parte, né, que pensa isso como uma linha de pesquisa, como uma frente de produção de conhecimento. Então, assim, é muito bom, né? A gente só fica feliz e querendo que mais Fabianas e que mais projetos como esses, né, venham a serem desenvolvidos aqui. Professora Ana Paula, que está atuando, né, destaque aí no Instituto de Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas, tem aí também uma ação do Coletivo Mulher, professora. E essa abordagem, ela está relacionada, né, a esse grupo, esse coletivo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é esse grupo também. É um coletivo que eu fundei chamado Hub Mulher há 8 anos para trabalhar o ODS 5, né, de igualdade de gênero, e nós trabalhamos com todas essas nuances da mulher e sua carreira, tanto as questões da menstruação, quanto a questão da menopausa. A gente avança nesse sentido de trazer essas discussões que são da natureza da mulher para dentro do mercado de trabalho, seja de uma menor aprendiz, seja de uma mulher madura que passa pela situação da menopausa, como é que o mercado de trabalho vai tratar essas situações. A gente sabe que tem muitas meninas e jovens já no mercado de trabalho, muito cedo, como jovens aprendizes, e como que isso daí impede elas também de irem trabalhar, de como elas são tratadas no período de cólica aguda, que você não tem nenhuma assistência de remédio ali no dia a dia, como que essas meninas têm uniformes que possam lhe dar conforto suficiente para trabalhar um dia inteiro num período menstrual, que é um período delicado. Então, tudo isso a gente trabalha para poder trazer à tona
como que a mulher pode ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho, vivendo o que ela é, que é um ser humano com as suas condições de feminilidade que ela tem. Existe E a algum... mulher trans também. Ah, sim, muito importante. Hoje nós temos no coletivo também essas discussões, temos uma conselheira que é deficiente visual e ela ajuda muito a gente a fazer esse tratamento desse diálogo com a sociedade. Muito bom. E quem quiser saber mais, professora, tem algum endereço, alguma página para acessar? Tem. Por favor, acessem o Hub Mulher. Nós temos o site no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E também estou lá, é Ana Paula Arbacho, podem me procurar, eu estou super à disposição. Perfeito. Então, desde já, né, gostaria de agradecer a participação da professora Ana Paula, direto de São Paulo, falando conosco online. Né? Muito obrigado, professora. Esperamos contar contigo numa próxima. Seguimos juntos e muito obrigada a todos vocês. Também já aproveitando, já na nossa tela, a Fabiana, que está desenvolvendo essa pesquisa. Né? Queria que você se despedisse, Fabiana, e antes disso também falasse um pouquinho sobre o aprendizado que você está tendo com isso, com esse trabalho que você está desenvolvendo. Bom, é um aprendizado muito rico, né? Cada vez que eu leio, me aprofundo na pesquisa, eu fico encantada. Quero muito prosseguir aí trabalhando mais esse tema e agradecer a vocês aí, todos os docentes do programa de mestrado, agradecer a professora Ana Paula pela disponibilidade, por ter participado da banca. Muito obrigada. E muito obrigada por essa oportunidade. Que eu consiga levar mais conhecimento sobre esse tema para mais pessoas. Muito bem, professora Márcia, que é a orientadora da Fabiana. Um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, contando aí com a professora Ana Paula, Luciana, a professora Suzana, né? Grandes parceiras aqui da instituição, e agora nós temos o prazer de trabalhar também com a professora Ana Paula. O trabalho da Fabiana é um trabalho realmente rico e muito, muito gostoso, né, de se trabalhar. Apesar um tema que aparentemente é árido, mas que nos traz muita satisfação em estar debatendo e disseminando esse conhecimento. Então, queria agradecer a oportunidade de hoje estarmos debatendo esse tema, agradecer aqui o apoio do professor Galvão, agradecer também o apoio do professor Gerson, que está aqui oportunizando essa experiência hoje aqui no estúdio da Rádio da Unital. Obrigada. Muito bom. Agradeço também a professora Luciana. Eu que agradeço. Muito boa essa conversa. Acho que a gente tem que fazer mais, né? E queria parabenizar novamente a Márcia, a Fabiana, por essa pesquisa tão bonita, que eu tenho muito orgulho de participar da banca. E digo sempre, desde o início, quando a Fabiana começava a explicar para a gente sobre esse tema na disciplina, né, Suzana, na nossa disciplina, Educação e Diversidade, então ela começava a delinear os primeiros passos dessa pesquisa, e a gente olha, essa pesquisa tem futuro. Então, é um tema de educação, da educação, é um tema de luta, e eu acho que a gente tem que lutar por mais pesquisas dessas no nosso mestrado e em outros lugares. Parabéns, viu, Fabiana? Professora Suzana? Eu acho que, claro, quero dar os meus parabéns e falar da minha alegria, mas da minha alegria especial em ver uma pesquisa sendo desenvolvida, fazendo essa intersecção entre gênero, classe, deficiência, gênero de uma perspectiva ampla também, né? Não só numa perspectiva binária, e pensando, inclusive, isso no nosso Vale do Paraíba, né, e nesse lugar que é bastante conservador, né, e que tem, como a gente conversou, essas implicações do trabalho, né, com a comunidade, mas isso só mostra, né, que nós, apaixonados pela educação e que estamos próximos da escola, podemos fazer muito, podemos fazer a diferença para muita gente e podemos mudar o mundo, né? Então, acho que é isso para os apaixonados e que querem um mundo melhor para todos. Venham aqui fazer pesquisa conosco, se inspirem em pesquisas como essa, né, que a professora Márcia e a Fabiana estão realizando, porque é isso, né? É isso que a gente quer do mundo. Obrigada por terem me convidado e pela oportunidade de dialogar aqui um pouquinho mais. Agradeço às professoras pela oportunidade deste bate-papo, que é um produto técnico
do mestrado profissional em Educação da Universidade de Taubaté, sob coordenação da professora doutora Juliana Bussolotti e coordenação adjunta da professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro. Apresentação, professor doutor Galvão Júnior. Produção técnica, professor mestre Gerson Mário de Abreu Farias. Até a próxima. Obrigado.